Aula virtual. Hoje nós teremos uma aula de urgência em abscessos periodontais. Esses abscessos que nós já estamos acostumados, já alguns de vocês já presenciaram na clínica de urgência, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tipo de abscesso para tentar esclarecer para vocês o quesito diagnóstico, facilitar a maneira de abordar, né, esses pacientes, a abordagem do tratamento como um todo e fechar um bom diagnóstico para que a gente consiga tirar, aliviar a dor desse paciente, que é uma coisa relativamente simples. A partir daí, o que nós vamos ver é, pronto, trocando aqui o ponteiro para facilitar. Abscessos periodontais, uma coleção. Então, vamos falar primeiro sobre um abscesso. Né? É uma coleção circunscrita de pus que se forma em diferentes tecidos, geralmente em resposta ao desenvolvimento de bactérias piogênicas, como Staphylococcus e Streptococcus. Ao se formar, possui uma cápsula de tecido fibroso que o separa dos tecidos vizinhos, dificultando a ação de antibióticos. Então, como vocês já sabem e já viram em algumas circunstâncias, essa inflamação, esse acúmulo dessa inflamação, causa uma reação geralmente aguda, que provoca muita dor no paciente e que dificulta, às vezes, o entendimento de vocês do que seria uma endodontia ou uma inflamação causada por esse tipo de abscessos. Vale lembrar também que, além da dificuldade da ação de antibióticos, essa coleção purulenta também vai dificultar muito a anestesia. Então, a técnica anestésica tem que ser muito bem aplicada e, em dadas situações, às vezes a gente precisa anestesiar à distância para que a gente tenha uma anestesia de ação local, porque a periférica, a anestesia no local diretamente, muitas vezes não vai funcionar. Então, aqui passo a passo, a gente vai estar explicando. Não é difícil, mas eu gostaria de ter outras fotos, outras situações melhores para que eu pudesse explicar para vocês. Mas conforme surgirem dúvidas, vocês também podem estar deixando lá no fórum, né? O fórum sempre vai estar aberto para a gente tirar as dúvidas. Então, vamos começar com as três iniciais, né? As três geralmente vistas. O abscesso gengival vai estar localizado na gengiva marginal e papilar. Então, aquele abscesso é menor, é mais bem pontual, aquele pontinho clássico, bem fácil de ser visualizado. Abscesso periodontal, ele vai estar localizado dentro dos tecidos adjacentes às bolsas periodontais, que podem lesar ligamento periodontal e osso alveolar. Então, a partir daqui, você já começa a ter um abscesso, onde você já pode começar a confundir com o abscesso pericoronário, que desenvolve-se dentro dos tecidos que circundam a coroa de dentes parcialmente irrompidos. Todos eles parecem muito parecidos, mas olhando agora os exemplos, vocês vão começar a identificar com muito mais facilidade. Então, esse seria o abscesso gengival, né? O primeiro, o mais fácil de ser localizado e diagnosticado. A gente percebe aqui ó, a proximidade com a mucosa gengival livre, né, e bem próximo a ele, aquele ponto bem clássico, né, do abscesso. E aí tem que tomar bastante cuidado para a gente avaliar bem e não confundir com uma endodontia. Né? Às vezes bate o olho e fala, tem um problema endodôntico. Pode ser, pode não ser. Então a gente precisa primeiro avaliar as situações. O abscesso periodontal, aí a gente começa a ver uma grande diferença, né, como seria um aumento, um espessamento da papila, tá, um tecido bem inflamatório e, novamente, pode não ter ligação endodôntica.
Tá? Tá tudo muito interligado. Lá mais para frente eu vou estar falando um pouquinho disso também. Tá? E o pericoronário, esse é o mais clássico, né? A foto não está muito feliz, mas acredito que dá para identificar bem aqui é o dente e aqui toda aquela coleção purulenta, né? Que advém de sujeira interproximal do dente e da parte interna, né? Do ligamento periodontal. Aqui, no caso, um terceiro molar. Esse é o clássico, né? Do pericoronário. Olha só, abscessos do periodonto. Então, aqui é uma foto bem nojenta, né? Eu não gosto, tá, desse tipo de foto. Eu tentei minimizar o máximo possível aí as imagens, porque eu acho muito feio ficar colocando esse tipo de coisa. Eu prefiro falar um pouco mais e explicar do que ficar colocando esse tipo de foto horrorosa, tá? Então, radiograficamente, nós conseguimos ver aqui a situação, um terceiro molar impactado. Nessa impactação, esse é um dos motivos do qual nós conseguimos ver aqui a lesão já se formando, né? Provavelmente deve ter entrado alguma sujeirinha aqui, e essa sujeirinha pode ser de um tudo. Pode ser a escova, uma cerda da escova de dentes, pode ser um milho de pipoca, aquela casquinha, né, o famoso piruá, que a turma gosta de morder. Ele se aloja, ele cai aqui dentro mesmo, né? Tem aquela pelinha aqui, a pelinha vai estar mais ou menos por aqui, e em alguns casos ela até se estende um pouco mais, deve ser esse caso, né, onde o paciente mastiga em cima dessa pelinha, ele vai mastigando em cima dessa pelinha, causando uma pericoronarite, né? Então, toda essa sujeira, ela vai se acumulando nessa região, dado momento, isso vai causar uma baita inflamação, tá? E aqui, quando você faz o processo de irrigação para tirar, que é o tratamento, a gente vai falar mais tarde também, quando você faz esse processo de irrigação, vai sair toda a coleção purulenta e vai ficar essa coisa aqui horrorosa, né? Para o paciente é uma sensação de alívio enorme quando isso aqui acontece, tá? Na verdade, aqui já está saindo todo o conteúdo purulento. Então, isso aqui dói bastante a partir do momento que você limpa, sem grandes, sem nenhum trabalho, não é nenhuma dificuldade fazer isso. Quem já fez sabe que é bem simples. Você consegue remover toda a inflamação aguda, imediato, o paciente sente um alívio imediato. Tá? A coisa se complica um pouco mais quando tem envolvimento endodôntico junto. Eu vou falar um pouquinho para que fique bem claro as situações. Então, os sintomas mais comuns, né, que é o que a gente estava falando agora há pouco, o inchaço gengival, né, aquela tumefação de tecido, a fístula com drenagem, né? Então você pode ter uma situação que forma-se uma fístula e não necessariamente o envolvimento endodôntico. Dor à percussão, esse aqui é bem comum, tá? A maioria vai ter. Fato, a gente não quer que vocês saiam cutucando o paciente quando ele está nessa situação, porque dói muito mesmo. Então é bem desagradável você fazer esse teste, tá? Então tem que ser bem delicado e tem que ter bastante atenção quando for fazer essa técnica. E mobilidade aumentada, tá? Em alguns casos difícil dizer e difícil fazer. Porque como que você vai detectar mobilidade numa região dessas, né? Então, dadas situações e circunstâncias, mobilidade dental, mobilidade aumentada, você pode conseguir avaliar. Dada a situação, obviamente você não vai conseguir por uma questão mecânica, né? O dente está impactado. Então, os fatores predisponentes, né? Aí, esse é um dos outros pulos do gato. Bolsas periodontais profundas. Então, pacientes que já têm aquelas bolsas mais profundas, que já têm um problema periodontal previamente, né, instalado ou até mesmo controlado. Né? Lembra do exemplo da casquinha do milho ou de uma pontinha da cerda da escova? Ela pode entrar, né? Ela pode adentrar nessa bolsa e causar essa situação. Remoção parcial do cálculo, aqui é o famoso tratamento meia colher, né? Você vai, não raspa corretamente, dada essa falta do tratamento adequado do alisamento radicular,
um pequeno tártaro que ficou lá pode causar uma impactação de algum objeto estranho e causar toda essa situação de inflamação. Fechamento do orifício da bolsa por corpos estranhos, né? Aqui a famosa casquinha de milho de novo, a cerda, escama de peixe, qualquer coisa, gente, qualquer coisa realmente pode estar fechando ou obstruindo o próprio selamento da gengiva marginal livre pode causar isso. Tá? Não é comum, obviamente, mas é uma situação que pode acontecer. Já vi casos até de prótese, um grampinho da prótese quebra, fica lá dentro, começa a machucar, no começo é só uma dorzinha, o paciente não sente nada diferente, acostuma, de repente, dá aquela agudizada e vira uma dor bem grande para o paciente. Pode acontecer. Administração de antibióticos para pacientes com periodontite na ausência de terapia mecânica. Isso aqui simplesmente quer dizer um paciente que não pode escovar os dentes corretamente, por exemplo, um paciente internado, um paciente com dificuldades motoras, enfim, nessas condições, utiliza-se antibióticos do tipo colutórios, tá? Clorexidine, Periogard, enfim, esses tipos de bochechos e que não vão fazer a limpeza total dessa bolsa, né? Obviamente, podendo levar a essa situação também de um abscesso. E aí o tratamento, tá? Que eu falei que é bem simples e como vocês já sabem, relembrando, irrigação subgengival de todas as bolsas, repetida 3 vezes dentro de 10 minutos, com gel de clorexidina 1%. Também depois ambas as sessões de raspagem e alisamento radicular. Que leva àquela outra última questão que eu falei, né? Que é um bom tratamento. Bochechos caseiros com 10 ml de clorexidina a 0,2%, 2 vezes por dia, por 1 minuto, pelas 2 semanas seguintes ao tratamento. Então, por que a gente está fazendo tudo isso? Para que a gente diminua a fase aguda, debele, né, ajude a diminuir aquela fase mais virulenta, né, onde vai ter uma chance de inflamar novamente, para poder aí sim adotar o tratamento correto à situação. Então, lembrem-se, dadas as situações, o paciente vai chegar com uma inflamação e você vai debelar a fase aguda. Tá? Isso eu sempre martelo lá na urgência com vocês. Debelar fase aguda. Esse é o primeiro tratamento eletivo. Feito isso, que é uma coisa simples, aí a gente vai novamente rever esse paciente e entender qual vai ser o próximo passo. Se vai ser necessário também uma endodontia, se vai ser necessário só uma raspagem, né? Então, tudo vai variar de acordo com o tratamento depois de debelar a fase aguda. Então, aí eu resolvi acrescentar essa aula as situações de lesões endodônticas, que é muito comum e traz bastante confusão. Uma vez que o paciente possui uma lesão endopério, que eu vou chegar lá também, nós temos que saber a tratar. Tá? Então, todas elas têm um momento de ser tratada. Então, a origem da lesão periodontal, então, o que nós estávamos falando até agora, né? Algo penetra aqui a bolsa ou o rompimento das fibras e pode estar chegando a uma lesão diretamente. Então, o dente íntegro, né? Sem nenhuma lesão cariosa, mas pode haver o comprometimento endodôntico. Né? Já na origem endodôntica diretamente, né? Então a gente já consegue ver que tem as duas situações, né? A lesão de cárie já, uma cárie extensa, afetou a polpa, mas também tem a endopério, né? A situação onde você, desculpe, não é endopério, a situação onde ele pode já diretamente além da lesão endodôntica extravasar pela bolsa periodontal.
Tá? Então tem que tomar bastante cuidado para não confundir as situações. E é difícil diagnosticar. Uma das maneiras que a gente pode estar fazendo é, primeiro, avaliar se existe a cárie. Uma vez que você avalia se existe a cárie e percebe que a cárie é o causador, você pode diagnosticar como uma lesão endodôntica diretamente. Tá? Diferente de uma lesão periodontal, que você não vê lesão cariosa, mas você vê a situação de a extravasar o pus adjacente às raízes dos dentes. Tá? Uma das maneiras de identificar também é colocando um cone de gutta-percha aqui adjacente, né? E fazendo uma radiografia. Se você perceber que seu cone de gutta-percha chega até o ápice, com certeza você já tem uma lesão periodontal, de origem periodontal instalada e associada endodonticamente. Tá? Então, só para frisar, só irrigando essa situação, desculpa, só irrigando essa situação não vai resolver absolutamente nada. E aí, vamos para a última situação, que já é endopério mesmo, tá? Na endopério, aí sim você já tem a associação das duas situações, onde você já tem a contaminação vindo de absolutamente todos os lados. Tá? Então você já sabe que ela é tanto externa quanto interna, endodôntica, direto da polpa, e por gengival, por fora. Tá? Essas situações são as situações mais bravas, mais difíceis de serem tratadas. Tá? Eu vou passar o próximo slide e eu vou voltar para essa figura. O tratamento endodôntico é o primeiro passo para o tratamento dessas lesões. Aqui, ó, a importância da lesão endopério. O tratamento endodôntico vai ser sempre eletivo. A gente sempre tem que priorizar a urgência com o tratamento endodôntico. Nunca, nunca e nunca nós vamos fazer uma raspagem, em nenhum momento. Já volto para essa explicação, tá? Vamos continuar. Esse deve ser realizado sempre sob isolamento absoluto, de forma a garantir uma melhor asepsia do campo cirúrgico e assim contribuir para o sucesso do tratamento. O isolamento absoluto, gente, não é frescura. Você está trabalhando com uma região completamente infectada, contaminada, que a qualquer momento ela pode não estar aguda ou numa situação tão aguda. Né? Se você não tratar corretamente isso, pode piorar muito o caso. E aí confunde com outros dentes, confunde. Uma situação muito comum é o terceiro molar com inflamação e o segundo molar com esse tipo de lesão endopério. Então você fica todo confuso, porque você não sabe se é o terceiro molar, você não sabe se é o segundo molar, o paciente relata dor em tudo. E quem já esteve na urgência comigo e já viu essa situação lá, inclusive foi uma paciente grávida, foi super difícil, nós tivemos que fazer inicialmente a desinfecção, a abertura endodôntica e a remoção limpeza, né, do pus, para daí depois idealizar o que a gente ia fazer como tratamento final. Seria a extração do terceiro molar com fratura, a endodontia do segundo molar com cárie. Então veja que parece fácil, mas é necessário um bom diagnóstico para que você chegue num tratamento correto. E vamos lá, após um período de observação, lá, o que a gente estava falando agora, deve-se ser iniciado o tratamento periodontal. Aí a terapia periodontal normal que vocês já conhecem. O objetivo é iniciar o tratamento periodontal enquanto o canal radicular está sob efeito da medicação, já que isso cria um ambiente desfavorável à sobrevivência bacteriana. Então, obviamente, depois que você já tratou a lesão endodôntica, a parte periodontal vai começar a se curar normalmente. Porém, se ela tiver com tártaro lá dentro, com restos de placa bacteriana, obviamente ela vai continuar tendo força para causar infecção. Então, você fazendo a raspagem radicular, você já torna o ambiente mais limpo, certo? Voltando aqui, que eu falei que ia voltar,
para poder explicar melhor. Então, se você tem uma placa aqui, você tratou a lesão endodôntica, certo? Então, o paciente chegou lá com dor, tal, você abriu o dente na lesão endodôntica, tratou, bonitinho, tirou tudo. Porém, você sabe que ainda tem essa região aqui que deve ser raspada. Ah, professor, mas então por que eu não raspo primeiro e Não, não dá. Tá? Primeiro você tem que nivelar a fase aguda, que é a dor do paciente. Removeu o tecido pulpar, removeu a fase aguda, você vai fazer a irrigação para limpar apenas aquela sujeira local. Feito isso, a placa que vai estar nessa região, ou a sujeira, que você ainda não sabe, você vai, com o tempo deste tratamento inicial, promover a desinfecção e, quando o paciente voltar 2, 3 dias depois, uma semana, no caso da faculdade, essa situação pode estar totalmente normalizada. Pode ser que não tenha mais nada. Por quê? Porque já saiu toda aquela secreção purulenta que estava aqui. Obviamente que se ele tiver esta placa, aquela placa do exemplo que eu falei, tudo vai estar normal, menos essa parte. Então, aí sim você entra com a terapia de raspagem para remover a placa e resolvido o problema. Inicialmente, eu sempre friso bastante essa parte, porque se você raspar num primeiro momento, as células que estão aqui em volta do dente adjacente, você remove a capacidade de adesão. Então, você já criou uma bolsa periodontal. Entenderam o princípio? Uma vez que você raspa sem necessidade, você remove uma camada chamada hemidesmossomas, que cria a capacidade de adesão ao dente, à raiz do dente. Então você criou a bolsa periodontal. Ah, mas ela é uma bolsa periodontal tratada. Pois bem, o certo para não criar essa bolsa de qualquer forma é fazer nesse sentido, aprendendo a fazer da maneira correta para evitar problemas. E a gente está aqui com uma imagem de um molar. Imagina se está num centralzão isso. Aí o cara vai ficar com aquela bolsa gigante, a linha de sorriso dele fica horrorosa. Vai falar o que para o cara? Então, tudo tem uma indicação e um porquê. Bom, é isso, pessoal. Essa é uma aula bem simples. Novamente frisando que não é fácil um bom diagnóstico. Um diagnóstico correto é empírico em todas as situações e os tratamentos. Se vocês tiverem dúvidas, tiverem alguma questão, quiserem levantar, ou até mesmo dos alunos que já fizeram a urgência, pegaram pacientes nessas condições e tiveram abordagens ou métodos diferentes, por favor, falem, comentem, porque esse é o interessante e o objetivo da aula. Não é fácil nós alinharmos todas as ideias, mas se a gente conseguir pelo menos tirar dúvidas de quem já fez, ou já teve, ou já viu situações parecidas, vai ser bem legal, porque a gente pode expor isso para todos depois. Certo? Conto aí com a colaboração de todos vocês. Muito obrigado por ficarem comigo aqui mais uma aula.